Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Dr. Refuga. Eu sou Fernando Oliveira e hoje nós vamos falar um pouco sobre alumínio e como fazer alumínio a partir de sucata. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em uma transmissão ao vivo. Ela acontece toda segunda-feira às 21 horas. Você que está assistindo aí pelo nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos aí. Muita gente nova. Washington, quem mais? Denise Roberto está sempre com a gente, o Jorge está aqui conosco também, boa noite. Luciano Calesco, boa noite, sejam muito bem-vindos aí à nossa live. Hoje é um assunto bem interessante, que para mim é uma coisa que sempre chama atenção, que é falar de alumínio, né? E principalmente falar sobre alumínio, a composição do alumínio, da sucata. Todo mundo tem muita dúvida, né? Que sucata usar na hora de fazer, como é que funciona o alumínio secundário, né? Como é que funciona aí a fabricação de lingotes. Sejam bem-vindos aí, Cláudia e Isabel, Afonso Gonzaga, nosso parceiro que já participou aqui também, seja bem-vindo. Washington Passani também. Quem mais? Ariel Correia, seja bem-vindo. Dona Beli Estética, eu sei, eu vou lembrar o nome até a gente continuar aqui. Estamos aguardando aí o nosso anfitrião, aliás, o nosso convidado, né? Que vai falar conosco um pouquinho sobre o alumínio. O nome dele é Guilherme Gonçalves, ele é engenheiro mecânico, tem mais de 10 anos de experiência aí trabalhando com alumínio secundário, né? Trabalhou aí na maioria das empresas que atuam no mercado secundarista, entre elas Almeida, quem mais? Almeida, Ômega, Vista Azul, entre outras. Então, nesses mais de 10 anos aí de trabalho diretamente relacionado com alumínio, eu convidei ele para participar conosco e explicar um pouquinho aí sobre as ligas, sobre o rendimento da sucata, sobre sucatas em geral. E ele está aqui, aceitou o nosso convite e é muito importante. Pessoal, agradecer aí também a presença do Marcelo Conceição, que está aqui conosco. O pessoal lá da Metalurgia, Minas e Materiais, obrigado pela presença aqui também. Muito bom tê-los aqui conosco. O Maurício Martinello está aqui também, muito obrigado pela presença. O Marcelo Kramel também está aqui. Kramel. Pessoal, houve a Letícia Reis, obrigado Letícia, você publicou. Aliás, pessoal, gostaria de deixar aí uma dica para vocês, tá? Façam como a Letícia, que pegou a nossa publicação, convidando para a live, e republicou, como é que chama isso aí? Publicou no seu history e fez o compartilhamento da nossa chamada. Então, eu conto com vocês que são aí participantes sempre presentes aqui nas nossas lives, conto com vocês para não só curtir, que é muito legal, mas também eu acho que é importante vocês também compartilharem. Compartilhem no Facebook, compartilhem no Instagram, compartilhem com seus amigos no WhatsApp. O nosso amigo Rodolfo Conte também está aí, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Haroldo Rabelo entrou também. Daniel, boa noite, Daniel, sejam bem-vindos. Daniel 4DN, eu não lembro dele já ter participado conosco aqui, mas pode ser que eu esteja enganado. Então, pessoal, sem mais delongas aí, mas agradeço a presença de vocês e vamos lá. E seguindo mais uma recomendação aí de um dos nossos amigos aqui da internet, eu gostaria de solicitar para vocês um outro favor, que façam as suas perguntas. Nós vamos delimitar um tempo no final
Vamos tentar responder ao longo do nosso bate-papo aqui, mas ao final, né? O Alcimar também publicou lá, Alcimar, trabalha na Autona em Blumenau, já visitei a Autona, muito legal, é uma empresa bem legal, fica aí na frente da mão francesa, da mão inglesa que tem em Blumenau, né? Muito legal. Sejam bem-vindos. O que eu estava falando? Então, no final, 10 minutos a gente vai fazer perguntas. É lógico que ao longo do tempo a gente vai estar trabalhando aí, vai estar tentando responder as perguntas de vocês. Sempre lembrando que a gente vai estar trazendo os temas aí de forma bem simples e bem objetiva. Tá bom? Quem tiver dúvida também esteja à disposição para estar conosco aí. Bem, vamos ver se ele já consegue nos atender. Consegue me atender, no caso. E vamos para a nossa conversa de hoje sobre... Opa, boa noite! Boa noite, tudo bem, Fernando? Tudo bem, Guilherme? Opa! Bem, eu Boa noite a já todo fiz mundo uma, aí. fiz uma breve apresentação aí de você e um pouco da sua carreira. Legal. Aproveitando aqui também para deixar aí para todo mundo que está entrando, quem tiver recomendação de pessoas ou pessoas importantes aí para o setor que gostaria que eu conversasse aqui nas nossas lives, deixa seu comentário, sua recomendação. Se você mesmo que está participando com a gente também quiser, fica à vontade. Guilherme, boa noite mais uma vez. Muito Boa obrigado por noite. aceitar meu convite. Obrigado por, nessa segunda-feira, estar aqui participando conosco. É uma alegria para a gente ver um cara jovem aí que já tem uma experiência no setor de fundição, setor de alumínio, né? E eu queria inicialmente entender um pouco como que a gente pode pensar no alumínio, nas ligas de alumínio hoje no mercado. Hoje a gente tem uma quantidade suficientemente grande de fornecedores para lingotes e alumínio secundário. Qual é a sua visão, de maneira geral, aí do mercado de alumínio secundário? Por favor, dá uma explanada para nós. Legal, Fernando. Eu que agradeço o convite aí, tá? Desde, desde sempre acompanhando o seu canal aí. Em primeiro lugar, parabéns aí pela iniciativa. É, Obrigado. esse mercado secundário aí, Fernando, tem bastante fornecedor, né? Tem algumas empresas aí de grande porte, né? Empresas brasileiras que conseguem recuperar bastante alumínio aí por ano. Para você ter ideia, a maioria das empresas aí hoje, vamos falar uma empresa de pequeno porte praticamente aí, ela está recuperando aí 1.000 toneladas mês aí, isso aí de alumínio. Isso representando em sucata, isso aí, vamos considerar aí que ela conseguiu recuperar 2.000 toneladas praticamente aí. Utilizando sucata, né? Tirou 2.000 toneladas de sucata, 2.000 toneladas de sucata que estaria no meio ambiente, ela conseguiu recuperar, transformou esse material e devolveu ela para o mercado. Um mercado diverso, né? A gente tem um mercado muito amplo aí que o alumínio abraça. A gente fornece tanto para empresas automobilísticas, segmentos da linha branca, duas rodas. Então, é um mercado bem amplo que tem muito para crescer ainda, né? Tem muita coisa assim para recuperar, tem muito material ainda que não é aproveitado da forma devida que deveria ser utilizado. E hoje a oportunidade que você está me dando, eu vou mostrar para o pessoal na live é, alguns tipos de materiais que a gente vê no dia a dia que é possível recuperar e ter um rendimento bem legal. Eu consegui trazer algumas peças de sucata mesmo, para mostrar para o pessoal uma peça que a gente utiliza no nosso dia a dia e muitas pessoas não sabem que é de alumínio.
Legal, isso é uma coisa interessante, isso eu acho bem legal, porque realmente o alumínio está presente em tudo, mas você falou da dificuldade que as pessoas têm. Você diria que uma das dificuldades que se tem hoje para recuperar alumínio é o fato de ele estar processado e ter várias peças juntas, e isso fazer com que seja mais difícil de separar o alumínio dos demais componentes? Esse seria talvez o mais complexo dos problemas aí na É, recuperação de alumínio? a gente tem no mercado aí diversas sucatas que a gente tem que fazer um trabalho, digamos assim, ela dá um pouco mais de trabalho, né? Então, teoricamente, muitas recuperadoras elas não querem, ou não têm capital suficiente para investir numa máquina para te dar um retorno que não vai ser tão bom quanto esperado, né? Digamos assim, tem uma peça que tem 50% de alumínio e 50%, dependendo, são outros elementos. Então, vamos colocar o elemento ferro aí. Então, para você eliminar esse elemento, a gente teria que adicionar essa sucata em um triturador, para a gente triturar esse material e fazer a separação por através de ímãs do ferro, né? Então isso seria uma das peças ou uma das sucatas que a gente teria que fazer esse trabalho, né? Mas assim, tem outras peças aí que tem outros componentes, né? Você tem o plástico que está no meio ali misturado com o alumínio. Então, o plástico até que não seria um grande problema, né? Porque, porém, vai contaminar o alumínio aí e vai gerar mais e mais sujeira dentro do forno, escórias, e não é isso que a gente busca, né? A gente sempre estava tentando adicionar nos fornos a sucata quanto mais limpo, melhor para o processo. Entendi. Eu acho que a sucata, na minha visão, assim, um pouco que eu ando no mercado aí, eu vejo que muitas empresas, elas preferem pegar a sucata limpa. Então, acaba utilizando a mão de obra aí de cooperativas, de próprio pessoal que tem depósitos de sucata, né? Eles contratam pessoas ali mais barato e fazem a separação das sucatas, né? E aí o que eu tenho visto algumas empresas é mais ou menos esse perfil. É isso que vocês encontram também nas indústrias de reciclagem, de recuperação de alumínio? Sim, hoje na reciclagem, né, muitas fundições já têm o seu próprio setor de separação e de escolha, né? Onde ali no recebimento a gente já faz uma pré-seleção do que seria um bloco limpo, um bloco misto, né? O pessoal conhece como bloco limpo, bloco sujo, vamos falar assim de blocos em geral. Ali a gente já faz uma pré-separação, né? Uma pré-escolha visual e determina para qual setor que ela vai. Ah, vai para o setor que é direto para fusão, ou vai para o setor que tem que passar por uma escolha. Então, nesse setor, a gente tem pessoas qualificadas que conhecem todo tipo de metais, onde ela vai fazer a separação, né? Então, ela vai separar o que é ferro, alumínio, zamac, magnésio. Ela vai deixar a sucata mais pura possível, para a gente não ter nenhum tipo de contaminação lá no forno. Então, Certo, essa triagem a gente já faz antes de fundir esse material. certo. Agora, indo para dentro da fábrica, Guilherme, como que se processa a sucata de alumínio na maioria das recicladoras que tem no Brasil hoje? A parte de fusão, né? Você fala, em geral? Isso, a fusão, Tá, perfeito. tá. A fusão, ela se consiste, né? Hoje a gente, para trabalhar, hoje a gente utilizou o forno mais recente aí, um dos melhores é o forno rotativo basculante, né? Muitas empresas pequenas ainda utilizam o forno rotativo, o antigo, muitos conhecem como charutinho, né? Tem alguns nomes aí que o mercado utiliza. Esse forno charutinho ou o forno convencional aí, seria um forno que o carregamento dele é de forma manual, né? Esse forno tá ficando passado e as médias e grandes empresas de recuperação já estão utilizando esse forno basculante. Então eu vou falar mais sobre o forno basculante, tá? Esse forno rotativo basculante, que é um forno automático,
que utiliza uma tecnologia mais nova, tá ok? Nesse forno, a maioria dos fornos são com capacidade de 12 toneladas e muitas pessoas não sabem, mas no forno rotativo basculante, no processo de alumínio, a gente utiliza cloreto de sódio e cloreto de potássio, o famoso sal grosso, né? Não é só para Ah, tá. churrasco, a gente utiliza também para fundir alumínio. Por que que a gente utiliza o cloreto de sódio, né? Para ajudar a proteger o alumínio. Então, a gente utiliza esse cloreto de sódio, utiliza o cloreto de potássio, que é para a gente diminuir o ponto de fusão ali do cloreto de sódio, para agilizar no processo. Porque a gente só pode adicionar uma sucata a partir do momento que a gente tem o cloreto de sódio mais essa junção do potássio líquido. Então, porque eles vão fazer a proteção, uma proteção do alumínio. Então, esses dois elementos aí, o cloreto de sódio e o cloreto de potássio fundidos, a gente já pode dar início nos carregamentos, Ah, tá? então, na verdade, você tem ali o cloreto de sódio, que tem uma temperatura de fusão alta, mas quando em contato com o cloreto de potássio, que é um fundente do cloreto de sódio, ele diminui o ponto de fusão e aí faz com isso a formação ali dentro do forno de uma espécie de camada protetiva do refratário, uma camada que isola o refratário do alumínio, seria algo parecido com isso? É, assim, a gente utiliza na fundição, né, na recuperação, uma porcentagem. Por exemplo, um forno de 12 toneladas, se a gente utiliza uma sucata, digamos uma sucata limpa, vamos falar assim, a gente utiliza em média de 10% aí de sal. Por exemplo, 10 toneladas, eu vou usar 1.000 quilos de sal, de cloreto de sódio. Então, eu vou ter uma quantidade legal de sal lá dentro, né, de líquido, né, do cloreto de sódio. Ele vai fazer essa proteção do refratário, sim, porém a função dele mais é proteger o alumínio, porque eu vou começar a adicionar carregamentos. O meu primeiro carregamento, eu vou sempre carregar primeiro os materiais não ferrosos, porque eu vou aumentar muito, eu estou com a temperatura muito alta do forno e eu vou passar um período fundindo esse material. Então eu não posso jogar material ferroso nos primeiros carregamentos. Eu tenho que jogar um Ah, cavaco, eu fundo o cavaco primeiro, depois vou jogar uma lata, uma chaparia limpa. o material ferroso que você chama aí no caso é material que não contém ferro junto com o alumínio ali, não é isso? Isso, seria um cavaco que foi imantado, ele está isento de ferro. Seria uma lata, né, que a gente sabe que a lata não tem ferro, só tem o ferro da composição química mesmo. Então, a gente consegue ir administrando o teor de ferro, né? Porque dependendo da liga que a gente vai fazer, o grande vilão do alumínio é o ferro. Então, a preocupação nossa é sempre em controlar o ferro. Então, a gente faz um checklist ali de carregamento. Então, o primeiro carregamento vai ser o cavaco. Vamos fundir esse cavaco primeiro, para ele não ter uma perda. Depois a gente vai adicionar a latinha, vai adicionar a chaparia e depois da latinha, a chaparia, eu posso adicionar o bloco limpo e por último, no final, a gente vai adicionar aí o bloco misto, que é o bloco que já vem com uma quantidade maior de ferro, que aí não vai ter problema. A gente consegue administrar o período de fusão desse material, que o ferro que vai conter nessa sucata não vai ser, o tempo que ele vai ficar dentro do forno não vai ser suficiente para ele fundir, Entendi. entendeu? E aí, eu acho que você vai continuar, mas já aproveitando aqui, o Luciano Calesso está perguntando, e como se retira a escória desses grandes fornos? Ah, sim, legal, uma pergunta interessante. Esse forno rotativo basculante, ele só tem uma entrada e uma saída. Ele trabalha com a pressão positiva. Ele tem uma porta, então você fecha, o maçarico é na porta, então você faz a fusão por ali, tá? E a escória é o último dos processos. Quando a gente funde todo o material, a gente faz a transferência do líquido apenas. A escória ela fica retida no forno, então o forno, por ser basculante, ele tem um retentor que segura a escória e só sai o líquido. Então esse líquido vai para um outro forno, né, que é conhecido como forno de espera,
ou muitos que conhecem como forno revérbero. E no final, depois de todos os vazamentos, tem cargas aí que a gente consegue fazer 1, 2, 3 vazamentos. Tudo vai depender da qualidade da sua sucata que você utiliza. Então, após você ver que realmente não tem mais nada de alumínio, você faz a extração da escória. Então, ali no processo, quando eu estou processando ali aquela sucata, e eu estou fazendo o processo de rotação ali, ou de basculamento do processo rotativo, a sucata pode estar sendo, o alumínio pode estar sendo retirado ali da sucata que está em contato com o ferro ou com outros materiais, é isso, né? Isso. E aí somente quando eu percebo que não tem mais nada daquilo ali que eu vou retirar a sucata, é isso? Quando eu A faço sucata todo... não, a escória, né? Isso. Quando eu fizer o basculamento desse forno, automaticamente o líquido vai sair, correto? Pelo volume, por ser líquido, enfim. E por ser um forno rotativo, e ele tem uma velocidade de rotação muito alta, ele roda 6 RPM, até 6 RPM, tem uns que roda até mais, ele facilita a extração desse alumínio, porque a gente faz um vazamento e quando a gente retorna o forno para a posição de fundir novamente, a gente nem precisa mais da folga, a gente só vai colocar esse forno para girar novamente na velocidade máxima que a gente tem e automaticamente, depois de 5 minutos, a gente já consegue fazer o basculamento de novo para fazer um novo vazamento. Então E isso você é muito... consegue reaproveitar esse sal, Guilherme, que estava dentro do forno? Não consigo. Porque, como eu te falei, a função desse sal, desse cloreto de sódio, é fazer o quê? É proteger o alumínio, tá? Então, conforme eu vou adicionando sucata e vou fundindo, o alumínio fica por baixo e a escória, junto com o sal e o cloreto de potássio ali já na mistura, já vai ficar por cima. Ele vai criar uma camada por cima ali protegendo todo o banho. Entendeu? Entendi, entendi. Não, legal. E aí tem algumas perguntas pipocando aqui, mas assim, para ter um raciocínio, né? Beleza, uma Certo. vez que eu já retirei a escória, retirei o material, aí eu passei para o forno basculante. Do forno basculante, qual que é a sequência do processo? Quando eu faço a transferência do material do alumínio líquido para o forno estacionário, ou forno revérbero, como alguns conhecem, ali a gente vai ter uma análise do material que a gente a gente adicionou no forno. Então, quando a gente faz uma receita, vamos partir do início, ali quando a gente faz uma receita, a gente se baseia na liga que a gente vai produzir. Vamos falar aqui de uma liga 306 aí, norma. Eu adiciono os materiais para ela ficar o mais próximo dentro já da norma. Então eu já adicionei um material que ele tem silício, ele tem cobre. Para quê? Para que eu tenha que fazer menos correção possível lá no forno estacionário. Correto? Entendi. Então quando Correto. então quando eu adiciono, quando eu recebo o líquido lá nos fornos estacionários, eu vou tirar uma análise e vou levar no laboratório. Ali eu vou ter uma composição química inicial. Essa Certo. composição química, eu vou saber o que eu tenho que corrigir. Eu estou esperando X valores de silício, X valores de cobre, e eu tenho que alcançar os limites que a norma me pede. Então ali eu vou fazer as correções devidas. Então vou adicionar Tá. o silício, vou adicionar o cobre, vou adicionar o magnésio, se precisar, tudo depende da liga que a gente está produzindo. Tá bom. Só aproveitar aqui que você estamos finalizando essa parte da limpeza. Tem uma pergunta aqui do Ariel. Ele pergunta o seguinte: o cloreto os cloretos vão proteger o alumínio do quê? O alumínio vai ser protegido de quê com a adição dos cloretos? Eu acho que você já respondeu aí, né? Na verdade, o cloreto ele vai proteger o alumínio das oxidações, dos óxidos, da Isso, formação de novas escórias, né? De novos isso. óxidos. E aí eu consigo proteger ali a atmosfera do banho, é isso, né? Na verdade, além
Porque assim, quando eu falo em proteger, eu estou falando em não acontecer de a gente ter perdas de rendimento, tá? Você falou muito bem aí a questão da oxidação do alumínio. Porque se a gente tem uma oxidação do alumínio, automaticamente a gente está tendo perda de rendimento. Então é isso que vai acontecer. O cloreto de sódio a proporção dele é para isso, para proteger de oxidação, para a gente manter ou melhorar o nosso rendimento metálico das matérias-primas. Tá. Tem uma outra pergunta aqui, que eu vou fazer agora igual o João Kleber, que é o seguinte: existe alguma sucata que é inviável de se fundir porque o rendimento dela é tão baixo que não compensa? Não responda. Você vai responder essa no final, hein? Você que fez essa pergunta, fica aí, hein? Legal, continuando, isso só para descontrair aí, pessoal. Mas essa pergunta não me deixa esquecer, hein, Guilherme, para a gente responder aí para os nossos amigos. Eu vou até anotar aqui. Ok. E você falou aí de algumas coisas, como eu costumo dizer para quem eu convido aqui participar comigo, nós temos um público aqui que ele é muito eclético. Então, por exemplo, eu tenho o Rodolfo Conte, que trabalha com aços especiais e peças por exemplo, peças para mineração, onde você não tem um contato assim tão presente com alumínio e às vezes até com sucata. Então, eu gosto de trazer para uma linguagem bem básica mesmo, para que todo mundo possa compartilhar, todo mundo possa entender o que a gente está falando. Então, assim, só para contextualizar, você falou de liga, você falou de elementos, você falou de norma. Então, assim, só para contextualizar, né, o mercado de alumínio ele é formado por alumínio puro e os alumínios ligados, alumínios que contêm elementos de liga, né? Os elementos de ligas mais comuns aí são para fundição, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, Guilherme, mas são silício, cobre, magnésio, aí vem junto manganês, eu tenho ferro, eu tenho alguma coisa ali de cromo, titânio, etc, etc. Mas os principais ali, nós estamos falando aí de 5 principais aí: ferro, silício, cobre, manganês e magnésio. Seria isso, né, Sim, Guilherme? sim, sim. Basicamente sim. E aí nós temos as ligas, né, que elas são validadas aí por um processo por uma normatização internacional, né? E nós Sim. temos alguns organismos, como a STM, como as normas DIN, que é da Alemanha, e nós temos as normas que no Brasil acabou ficando muito famosas, que são as normas da AA, né? Aluminium Association, né? Isso. Sim. E dentro dessas normas, cada liga tem ali a sua faixa ideal de composição, seria a sua especificação, é isso, né, Guilherme? Isso. E hoje está muito comum que cada cliente, ele traz a composição química das normas e ele cria uma norma e ele cria uma composição química própria dele, para ajudar mais quem recupera alumínio, para facilitar mais, né? Então Então, seria o assim, seguinte, tem uma norma lá, a norma é um pouco mais aberta, ele pega essa norma e fecha para poder atender ali a isso. necessidade dele, é isso? Porque o que que acontece? Ele não quer, o cliente quer o quê? Ele quer facilidade. E a gente, como recuperadores, a gente tem que atender o nosso cliente. E assim, eles chegam num ajuste de composição que atende não só uma peça, ele consegue fazer 2, 3 peças com a mesma composição química, porque ele fez aquele ajuste de faixa. Entendi. E hoje, assim, dentro, você que trabalhou muito tempo aí no mercado de alumínio secundário, qual que quais são as ligas mais comuns, mais comercializadas, mais fabricadas aí pelos os recicladores de alumínio? Hoje o carro-chefe aí da recuperação de alumínio é a liga SAI 306, tá? Que ela também é conhecida como a 383, uma das normas também. Ela é utilizada para fazer essa A383, tá? Ela é utilizada para fazer
é a carcaça do motor, tá? E uma das ligas mais utilizadas também é a S73UG. Essa liga é a liga de cabeçote, ela é bem utilizada também. Muitas pessoas conhecem só como a S7, né? Então tudo depende muito da fundição que está produzindo, né? Eles trazem a norma e às vezes a fundição faz adaptação com o nome interno, né? Entendi. E a liga também vai influenciar a liga também vai influenciar no material no processo de fundição que eu vou utilizar, né, Guilherme? Sim, sim. Cada liga ela tem as suas propriedades mecânicas que devem ser atingidas, né? Então, quando o cliente me pede uma liga com a concentração X de elemento, eu preciso mandar naquela concentração, porque não adianta só eu atender a composição química para o cliente. Depois que ele funde a peça lá, ele tem que atingir as propriedades mecânicas que precisam. Se ele não atingir, tem alguma coisa errada. E o primeiro ponto a ser analisado é a composição química. Se realmente está Entendi. dentro do padrão da norma e o que a gente pode fazer para melhorar. Vou dar um exemplo simples, usinabilidade, digamos assim. A gente, quase todo mundo sabe, quem não souber, o cobre ele ajuda na usinabilidade. Então, se eu estou com um problema numa determinada peça, que a usinabilidade está com dificuldade, a gente vai ter que fazer uma melhoria do processo. Então, a gente vai ter que, na fundição, atuar e aumentar o limite de cobre. Se a norma pediu de 3 a 4, a gente vai ter que fazer um ajuste pequeno aí. Então, a gente vai trabalhar na faixa de 3,5 a 4. E a gente vai tentando ajustar para o cliente conseguir fazer essa usinabilidade, para ter mais usabilidade lá na empresa dele, na peça Sim. final. Esse o Luciano fez uma pergunta aqui que na verdade eu não ia fazer agora, mas ia ter mais para frente, mas é importante. Você falou aí que é necessário você conhecer, fazer uma análise para saber conhecer a composição, é, ver o teor de cada elemento ali constante na liga, né? Sim. A pergunta do Luciano é o seguinte: é uma fundição pequena, compensa comprar lingote certificado do que investir em um espectrômetro ou espectrometria? Eu vou começar a responder, depois você conclui, tá? Tá, Na beleza. minha visão, Luciano, você comprar de quem tem espectro hoje, o Guilherme vai poder falar melhor que eu, todo mundo que trabalha com reciclagem de alumínio, pelo menos a grande maioria, tem os seus lingotes certificados. Porém, ali no processo, quando você faz a refusão, você não utiliza só lingote, você utiliza lingote e retorno. E aí, quando você utiliza retorno, você muda a sua composição, né? Então, você ter um espectrômetro é mandatório ali se você está trabalhando com clientes chaves, com produtos mais dedicados. Guilherme, por favor, acabei respondendo aí um pouco da Não, pergunta, não, mas você tá correto. Lógico, você pode ter um espectro é muito melhor, né? Mas assim, ter o espectro não quer dizer que você vai conseguir fabricar aquela determinada liga. Porque assim, a recuperadora hoje, a fundição, ela consegue fazer aquela liga no menor valor porque ela compra em grandes quantidades. Então é diferente de uma empresa de menor porte, que ela vai comprar uma quantidade menor de sucata e ela talvez não vai ter o mesmo processo. Então talvez as perdas do processo na fundição menor não viabilize você produzir o seu próprio lingote. no caso, para ele poder não precisar ter um espectro, ele vai ter que usar só o lingote da empresa que manda para ele o certificado, né? Sim, Se ele usar retorno, já não dá, né? o que que acontece? O que que muitos clientes fazem? Fazem acordos comerciais que o retorno volta para a própria recuperadora e ela tem descontos na outra venda do lingote. Então, por exemplo, o cara vai gerar o retorno, vai gerar a própria escória, né, que é uma escória que às vezes é rica, né, tem um rendimento
aceitável aí para fundição, então ela aceita isso aí como, vamos dizer, como um cashback, né, um desconto. Então o cliente ele devolve esse material para a fundição e a fundição dá um desconto ou devolve em lingote. Tudo isso aí tem acordos comerciais, né? Então isso aí eu já vi acontecer e eu acho que é um dos melhores caminhos aí. Você acaba fidelizando o cliente e o próprio fornecedor. Legal. Também tem aqui a nossa amiga Letícia Reis, que ela fala o seguinte: qual tipo de refratário atenderia a maior parte das ligas como molde na fundição? Aí, como molde na fundição, aí a gente já tem mais areia ou metálicos, não é isso, Guilherme? Sim, Ou sim. alguma coisa diferente? Na fundição é isso que eu conheço, seria só esses mesmo, metálicos e areia mesmo, para fundição de alumínio. Agora, se ela fala de refratário para fornos, aí é diferente. Não sei se a pergunta foi isso, né? Qual é o tipo de Como refratário? moldes, o moldes são moldes para fusão. No caso, o refratário de forno. Essa é uma pergunta interessante, Guilherme. Tem algum segredo nos refratários de fornos para fusão de alumínio? Ah, sim, assim, hoje tem bastante fornecedores de refratário, né? E cada um tem a sua, e cada um tem a sua especificação, né? Então, eu acho que ela respondeu, aí seria para moldes mesmo. Ah, legal. Mas para concluir o raciocínio refratário, é, empresas anteriores que eu trabalhei, tá, o refratário, como que a gente fazia para garantir se o refratário iria durar ou não? Eu não vou comprar um refratário para reformar um forno inteiro de 25 toneladas, é a média de refratário que usa para fazer uma reforma de um forno de 12 toneladas. Uhum. Eu utilizo na porta, que vai 2,5 toneladas. Então ali eu consigo ter uma base se esse refratário vai me atender. Porque a porta é um dos lugares que mais sofre impacto, né, na hora de fechar, abrir, e sofre bastante com a temperatura, né, do forno. Sofre bastante temperatura, então você tem que ter um refratário que tem uma resistência maior naquela região, seria Sim, algo sim, nesse sentido, né? isso. E até em alguns casos até reforço, né, Guilherme? Ali com alguma alma de ferro ali por baixo, alma de aço, E né? isso, o refratário ali na hora que dá a aplicação, a gente coloca as grapas, né, que a gente fala ali para dar sustentação no refratário, né? Principalmente na Legal. porta e na parte dos fornos a gente coloca. Eu vou aproveitar aqui a pergunta do Washington Possani, que é o seguinte: ele fala, nas ligas de teor tipo 306 com 1,2 de ferro, pode haver precipitação do cadinho, como se fosse areia? E aí, a pergunta que eu ouço sempre nos treinamentos que eu faço, que eu ministro, e que eu tento responder, é bom ter você aqui para corroborar com isso, como que funciona essa questão da precipitação de elementos no forno, se ele ficar muito tempo ali em alta temperatura? Você poderia esclarecer um pouco para nós essa questão? Tá. Isso você fala para cadinho, né? Tanto cadinho Isso. quanto até mesmo forno estacionário aí acontece também isso aí, tá? Se o forno ficar muito tempo sem fazer a limpeza ali por completo dele, pode acontecer. Os elementos, vamos dizer, os elementos mais pesados aí, como ferro, manganês, eles tendem a ter maior concentração no fundo do forno, né? Então, se você não utiliza sempre a sua totalidade quando você está fundindo as peças, você tende sempre a decantação desses elementos. Então, isso aí vai gerando acúmulos no fundo do seu forno ou do seu cadinho, e isso aí vai agredindo muito o seu refratário, muito o seu cadinho, chegando até mesmo a trincar. Eu já tive alguns clientes que, além de trincar o refratário,
aconteceu algo que é ruim também no dia a dia, que acabou contaminando outras ligas. Então ele terminou de fundir, mas ficou um pouco de material no fundo do cadinho. Esses elementos pesados se acumularam. Quando ele adicionou a liga, a mesma liga, digamos assim, porém estava dentro da composição química, quando ela fundiu, o elemento ferro, vamos citar o elemento ferro, ele estourou. O que aconteceu? As ligas as peças começaram a não sair. Começou a apresentar diversos problemas, defeitos de má formação, de rechupe. E quando o pessoal foi ver, já foi tarde. Todo o banho já estava contaminado. Então, Caramba! uma dica que eu dou é sempre tentar esvaziar o forno, né? Eu sei que todo mundo fala, não, mas se eu esvaziar o forno eu vou demorar mais tempo para fundir, né? Mas o ideal seria isso, um cenário perfeito. Mas se você não consegue, é bom você ter alguma coisa ali digamos assim, de reserva. Por exemplo, um lingote com ferro mais baixo, um lingote que tenha uns elementos com a concentração menor, para você fazer esse ajuste no dia a dia. Se você vê que as suas peças começou a apresentar um brilho maior, que o ferro tem essa parte que você consegue identificar ele pelo brilho. Se está com a concentração muito alta aí. Então essa é Entendi. uma dica aí que eu dou. A gente está chegando aqui para a parte que eu acho que vai ser bem interessante para todo mundo, mas antes tem duas questões aqui relacionadas à temperatura, Guilherme. O Marcelo quer saber qual a temperatura adequada para a fusão, e tem uma pergunta anterior que está relacionada do Luiz Fernando, que está relacionado com a temperatura correta de sinterização do forno após o resfriamento. Então, se você puder dar uma palhinha aí sobre essa questão de sinterização do forno. Para quem não entendeu essa questão da sinterização, Letícia, você que é da área de mecânica e cerâmica aí, me perdoa se eu falar alguma besteira, mas a ideia da sinterização eu faço o processo como se fosse um processo de cura do meu refratário, né? Onde primeiro eu crio uma rampa de aquecimento, retiro toda a umidade presente, depois eu vou aquecendo gradativamente, fazendo com que o meu refratário sofra aí o processo de cura. Então, Guilherme, você teria aí uma temperatura de sinterização, ou pelo menos uma ideia de rampa aí para uma sinterização do refratário após o resfriamento? Sim, sim. Detalhe, só uma questão, uma vez sinterizada, está sinterizado, né? Quando você Sim, sim. resfria e vai aquecer, na verdade, você está só fazendo um reaquecimento do refratário, né? Isso, essa sinterização é feita apenas quando a gente faz a reforma do forno, né? E a gente, digamos assim, troca-se o refratário. Então, o próprio fornecedor, o fornecedor do refratário, ele já te fornece uma curva que você tem que seguir. Então, é muito importante você seguir corretamente aquela curva. Então, você tem que ter ali termopar funcionando, sempre alguém olhando, para não dar nenhum tipo de problema. Porque se você faz uma curva de aquecimento muito rápida, você pode acabar ocasionando uma trinca ou até mesmo gerar uma explosão, porque você fez a cura da parte superior, mas a parte inferior ou a parte do meio ali do refratário ele não sinterizou. Então, quando você aumentar mais a temperatura, vai acabar explodindo, porque vai ter umidade ali e você vai acabar perdendo ali o refratário. Então, é muito importante você seguir a recomendação do fornecedor do refratário, que ele vai te dar todas as temperaturas, você tem que seguir lá os patamares. Para você ter uma ideia, Fernando, o inicial você parte de 20 graus e vai subindo de 20 em 20 graus por 12 horas, até chegar a uma determinada temperatura. E ali, no primeiro patamar ali de 150 graus, você fica por mais 12 horas. Então é uma curva aí que, dependendo, vai demorar de 5, 7 dias para você ter um forno liberado. Legal. E a nossa especialista em refratário respondeu aqui, né? A Letícia falou que seria uma difusão no estado sólido e a temperatura de sinterização é sempre 20 graus, 20% abaixo do ponto de fusão do material. Muito bem, conhecimento sendo trocado.
Muito A bom. curva vai depender do material, principalmente os que têm muita sílica. Muito bem, muito obrigado pela sua colaboração aí, Letícia. Bem, mas sem mais delongas, grande Guilherme, eu sei que você separou aí para nós alguns exemplos de que seriam sucata, quem seria a sucata, as principais sucatas que você separou aí, que a gente encontra no dia a dia, e também a utilização dela, como que utiliza, e a pergunta que não quer calar, é saber também qual o seu rendimento. Você consegue Ah, mostrar para legal. nós aí então, Guilherme? Consigo, consigo. Eu separei algumas peças aqui, eu vou virar a câmera aqui e você fala se vai ver aí, beleza? Ok. Ó, essa é uma peça aqui que eu acho que, não sei se o pessoal conhece isso aqui. Você sabe, Fernando, o que seria isso aqui? Eu faço uma ideia, mais ou menos. Isso aqui é a pastilha, né? A pastilha de freio de moto. Então ele parece, você olhando assim a grosso modo, você fala, é um material limpo, né? Um material aí que não vai te dar problema algum. Mas se você fizer uma análise assim por cima, vou falar aqui, muitas pessoas vão se assustar. Esse material aqui é um material que ele rende apenas 65%. E eu vou te Caramba. mostrar, e eu vou mostrar por quê. Ele tem uma lona aqui, não sei se você consegue enxergar. Então a parte de alumínio seria isso aqui e essa parte aqui é apenas lona, lona de freio. Caramba. Então isso aqui, a massa dele é quase equivalente a isso aqui. A gente já fez teste em laboratório, e teste de fusão e é esse rendimento. E sem contar que ele tem uma haste metálica aqui que acaba prejudicando no elemento ferro, acaba subindo aí o elemento ferro aí na composição, na fusão. Ou seja, isso aí para você ter um bom rendimento, você teria que tirar a lona de freio e a E, parte ti- metálica, né? e a parte metálica. Então, mesmo se a gente triturasse isso aqui, a gente não ia conseguir ter um bom rendimento, porque essa lona aqui ela é colada, ela é uma forma prensada aqui, que é muito difícil de ser retirada. Entendi. Legal? Muito bem. Legal. Muito bom. Vamos, Vamos. vamos, vamos para a velha e conhecida latinha, né? Essa aqui é a latinha, acho que todo mundo conhece aí. A latinha aí é uma das principais matérias-primas utilizada aí no Brasil, né? Dados aí recentes falam que o Brasil é o país que mais recicla latinha no mundo aí. Eu acho que Infelizmente não eu- é porque nós temos cultura, mas sim porque, né, muita gente necessidade. acaba usando a necessidade, né? Ok. Então a latinha, por ela ter esse esmalte aqui e tudo mais, essa latinha num trabalho de processo bem feito, você consegue tirar um rendimento aí de 80%. Quando a gente vai negociar uma lata, a gente sempre negocia com rendimento menor, a gente negocia para 77%. Por quê? Porque essa latinha aqui está excelente, ela está pura, não tem areia, não tem nenhum tipo de contaminação. Então essa é uma lata que vai te dar 80% tranquilamente. Porém, quando você está adquirindo aí a lata que ela vem prensada, tem que tomar muito cuidado. Porque a latinha, infelizmente, vem da praia, então vem com areia, vem com sujeira, vem com varredura. Então acaba que essa sujeira vai afetar diretamente no rendimento metálico. Então tem que tomar muito Entendi. cuidado aí quando está comprando a latinha. Beleza? Então 80% uma latinha limpa, sem impurezas. Esse aqui é um velho conhecido aí, eu não sei se o pessoal consegue reconhecer aqui, o famoso ferro de passar. A base dele é de alumínio, né? Os antigos não era, mas os novos já são de alumínio, tá? Então essa base de ferro aqui, a gente não consegue utilizá-la como um bloco limpo, né? Esse aqui já entra como um bloco sujo. Porém, muitas fundições utilizam ele de forma separada. Por quê? Ele puxa o rendimento para baixo. Porque essa parte aqui da resistência, ela é de ferro, tá? Então, Hum, então o que acontece? Se você utiliza muita base de ferro, você abaixa o seu rendimento metálico e aumenta a concentração de ferro da sua liga. E esse muito rendimento, bom. muito bom, né? Isso aqui. Então é o seguinte, essa base de ferro, ela rende 75%, tá?
Ela passa no bloco misto, Guilherme? Tem que fazer uma avaliação. Se você recebe um bloco misto que ela tem muitas peças, é, digamos assim, digamos assim, de grande tamanho, de volume maior, esse rendimento aqui não vai interferir tanto. Mas se vem muito desse aqui, é bom separar e adicionar ele separadamente no forno. Beleza? Legal, legal. Aí eu trouxe um exemplo aqui de esse carinha aqui, o pistãozinho. Esse aqui é um pistãozinho. Ele tá limpo, né? Geralmente tem um eixo aqui, tem uns anéis. Esse seria o pistão limpo. Esse tipo de peça, ele entra como bloco limpo. Tá, Fernando? Quando vem muita quantidade, eu recomendo separar porque ele tem uma concentração de níquel elevado. Ele está na faixa aí de 0,90 a 1,10 de níquel. E níquel é caro, né? Como todos sabem. Então, por exemplo, se você tem uma liga aí para fazer com a concentração maior de níquel, do vez de você comprar níquel, você compra pistão. Ou você separa o pistão, tá? Esse material aqui, ele rende por volta de 90%, tá? E aí você pode corrigir, por exemplo, o níquel a partir dele, né? Você não consegue corrigir, mas você consegue chegar próximo do que você quer. Então, do vez de você utilizar apenas níquel puro, né? Você já adiciona esse cara aqui, o pistão, que tem níquel na concentração dele, na composição química, e você já consegue economizar aí na sua correção. E aí esse carinha aí também ele já tem um teor de silício alto, né? Sim, sim. Aqui o silício é por volta de 11 a 12% de silício. Então você 11. consegue. Pistão a gente consegue utilizar para ligas 305, para ligas de própria liga que vai utilizar no pistão. A gente consegue recuperar ele para fazer essas ligas aí. Que seria quase ligas especiais, né? Legal. Legal, legal. Estamos chegando aqui no nosso minuto final. Mais algum produto, Guilherme? Só tem essa pecinha aqui, eu mostrei o que é um material limpo, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, é um material isento de parafuso, ferro e tudo mais. Por que ele rende 90%? Porque 10% é perda de processo, tá? Esse aqui é um bloco misto, tá, Fernando? Aí por que ele é misto? Porque ó, você vê aqui presença de ferro, ó, tem uma rosca aqui, um parafuso. Então, você tem aqui, ó, mais parafusos, fio. Esse material, Guilherme, não dá para utilizar esse material. Dá sim, só tem que entrar na hora certa no forno, tá? Então, esse material aqui a gente considera 80%. O que seria 80%? 10% perda de processo, mais 10% seria ferro contido nele, tá ok? Então, basicamente é isso aí que eu separei para vocês, para a gente ter uma ideia de rendimento. Certo. Então você está falando de quais são as bases? Você tem bloco limpo, o que mais? Eu tenho um bloco limpo, né, que seria um material isento de ferro, de parafuso. Guilherme, mas não pode ter nenhum parafusinho pequeno? Pode, tudo depende de como você vai utilizar esse material. Certo. E quais são os outros? Bloco limpo, A bloco gente tem o bloco sujo? limpo, o bloco sujo, né, que no mercado conhece como sujo, bloco misto, que é um material que ele tem uma concentração boa de alumínio e tem alguns parafusos, alguma peça ali de ferro. Aí a gente vem para a parte de chaparias. A gente tem a lata, que é considerado aí porque está na faixa dos 80%. A gente tem a chaparia. Guilherme, o que é chaparia? É tudo aquilo que... o exemplo mais simples que eu gosto de usar. Placa de trânsito. Ela é de alumínio. Prensou, virou chaparia. Entendi. Tá? Legal, legal, maravilha. Ó, nós estamos chegando aqui nos nossos 4 minutos finais e aí agora eu acho que ficou bem claro aí para todo mundo, acho que foi bem esclarecedor. Temos algumas perguntas, Guilherme. Por exemplo, o pessoal da metalurgia fala se tem algum outro material do mercado com alto rendimento que tem uma boa disponibilidade. Tem algum material que você lembra de cabeça? Você fala que tem rendimento maiores?
Que é Os isso. melhores rendimentos que tem no mercado, além desses que você já falou. Tá. A gente tem o perfil, que rende aí 95%. A gente tem a roda de alumínio, que ela rende por volta de 92%, tá? A gente tem também, isso aí seria já matéria-prima nobre, né? Para fazer ligas especiais. A gente tem o tarugo de alumínio, né? Que acaba que o retalho do tarugo de alumínio vai para recuperar. Esse tarugo ele rende 95%, tá? Entendi. A gente tem o tarugo, a gente tem as estamparias e tarugos da Embraer, né, que são os retalhos que a Embraer disponibiliza para o mercado, aqueles retalhos que eles não utilizam, acaba vindo para recuperação de alumínio. Esse material ele rende 90% por volta, de 90%. E é um material muito bom porque ele tem concentração de ferro baixo. O grande problema dele é que ele tem uma concentração de zinco e magnésio alto. Mas para você fazer uma correção de ferro aí, dependendo da sua liga, ele é bom para fazer uma correção. É isso aí. É, A pergunta, só tirar uma dúvida aqui, os materiais ferrosos, quando o Guilherme falou materiais ferrosos, Letícia, você está falando materiais que contêm ferro. Esses materiais eles entram por último porque o ferro, eu não quero adicionar ferro antes de saber qual é a liga do meu cliente. Então eu quero deixar o ferro baixo. Se necessário for, é melhor corrigir para mais do que para menos, tá? Nós estamos falando de Sim. alumínio, que é um metal não ferroso. Quando ele fala material ferroso, quer dizer um alumínio que contém ferro. Então, é um termo que é um jargão do setor Sim. de sucata, mas que não seria um termo correto, né? Porque materiais ferrosos são materiais que têm ferro na sua estrutura. No nosso caso, é material que tem ferro ali na composição como geral. Guilherme, gostaria de agradecer muito a sua presença. Nosso tempo está finalizando aqui. Gostaria de deixar aí o Legal. canal aberto para todo mundo. E você tem aí 30 segundos para se despedir da galera aí. Muito Obrigado, obrigado mais uma pessoal. vez. Obrigado, Fernando, pelo convite aí. E se ficar alguma dúvida, pode entrar em contato, né, Fernando, com o próprio Fernando aí, que eu posso disponibilizar algumas planilhas que eu tiver aí de rendimento, eu consigo fornecer alguma coisa. Um abraço e boa noite para todo mundo. Valeu, foi muito bom. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Se inscreve no canal lá, vai lá no nosso YouTube, no Dr. Refugo. Tá? Quem quiser mais informação, o Guilherme também tem aí o arroba Gui aí, o perfil dele aí, arroba Gui91. E boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado pela participação. E espero vocês na próxima segunda-feira com novos assuntos aí. Fiquem com Deus. Até logo. Obrigado. Abraço, tchau, tchau.